É um desafio, né? Abrir esses copinhos, né? Tem que ter um curso. Eu passo por isso lá na igreja também. Queridos, a paz do Senhor Jesus. É bom demais estarmos juntos aqui. Alguns aqui já me conhecem há bastante tempo. Para outros, né, com certeza, digamos assim, eu sou uma novidade. E eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a minha história, um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, e que o Senhor possa tocar no coração de vocês nesta manhã de uma maneira especial. Até não crie muita expectativa, lembre daquele presente, mas abra o coração para receber aquilo que Deus tem, a porção para cada um de vocês nesta manhã. Amém? Então feche seus olhos novamente. Pai querido, Pai de amor, Tu és digno, Senhor, de toda a honra e de toda a glória, Pai. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, damos liberdade total ao Teu Espírito Santo, Senhor, para fazer aquilo que Tu desejas no nosso meio e em nossas vidas. Em nome de Jesus é que oramos, Pai. Amém. Amados, depois de ouvir e ser abençoado por tantos testemunhos maravilhosos, fantásticos, eu até estava ali falando com Deus, Senhor, será que ainda tem mais alguma coisa, né, para falar? Será que ainda tem mais alguma coisa para dizer? Mas com certeza Deus tem, porque apesar de tudo que Deus fez, é como se fosse assim, digamos assim, uma construção que Ele estava fazendo, colocando tijolinho em cima de tijolinho. E o meu testemunho, eu poderia ficar para vocês falando um dia inteiro, talvez um final de semana inteiro, de tão, digamos assim, negro, que foi uma parte da minha vida, né? Uma parte da minha vida, mas no bom sentido, de tão assim ruim que eu era, digamos, antes de eu conhecer a Cristo. Eu costumo dizer, e eu falo isso lá na igreja, que eu entendo muito bem o que significa o nascer de novo de Jesus. Até estava compartilhando com o pastor Márcio, ontem a gente teve o prazer de se conhecer um pouco antes. Eu falei, querido, quando eu falo de mim, conto o meu testemunho, a minha história, e posso falar daqueles momentos mais difíceis, porque eu não estou contando a minha história, eu estou contando a história de um morto. Então vocês vão ouvir um pouco da história do morto, e depois vocês vão ouvir da história do vivo, amém? Glória a Deus? Não. Então aquele camarada que morreu em 1998, ele tem uma história conturbada que ele começa mais ou menos com 7 anos de idade. Aos 7 anos de idade, meu pai abandona o lar, abandona minha mãe começando a vida dela como professora primária, ganhando muito pouco, e ali a gente já começa a passar uma certa dificuldade, por causa da questão do orgulho. Meu avô, ele tinha uma situação financeira boa, mas a minha mãe, muitas vezes, não chegava para ele para falar, ó, seu neto está passando uma dificuldade lá. E muitas vezes a gente tinha assim, nunca faltou nada para comer, graças a Deus, nunca passei fome. Mas muitas vezes era só o arroz com ovo que tinha para comer ali. Muitas vezes, né, não tinha que nem as crianças que é hoje, o iogurte, o queijo. E eu, aos 7 anos de idade também, eu já começo, pela primeira vez, a experimentar bebida. Até incentivado pelo meu próprio pai, que eu já tinha saído de casa. Ele já chegava, ó, tem que aprender a beber desde cedo. Com 10 anos eu já estava com uma lata de cerveja na mão. Então já era comum participar das festas com aquelas latinhas de cervejas. E, para mim, dava aquela sensação, né? Ô, cabra macho, sou homem, 10 anos de idade já, estou crescendo. Meu pai já está me vendo como homem, como um macho. Mas só que existia um vazio dentro de mim, queridos. Existia uma solidão. Existia algo que eu não sabia o que era, eu não sabia dizer, eu não sabia identificar, eu não entendia. E isso desde cedo na minha vida. Desde criança.
a bebida nada mais era do que, digamos assim, uma fuga. Era bem verdade que eu não ficava, né, que nem as pessoas falam, assim, totalmente bêbado de trocar as pernas. Apesar de eu beber muito, mas eu já até estudei sobre isso uma vez, existem umas pessoas que têm resistência à bebida, né? Você sai, na verdade, de cima, você não chega a cair. Então, isso fazia com que eu, digamos assim, bebesse mais ainda. Gostasse mais ainda de uma cerveja, vamos assim dizer. E fui crescendo já com esse desejo dentro do coração de querer ser independente. Essa solidão, essa revolta, achando que ninguém me amava, que ninguém gostava de mim. Meu pai tinha saído de casa, minha mãe trabalhava muito, teve que começar a trabalhar 2 turnos para poder sustentar a casa. E já aos 15 anos de idade, antes, né, até na verdade, com 14 anos, eu já comecei a querer sair de casa. E tinha uma oportunidade naquela época boa, que era entrar para o exército. Com os 15 anos, você já fazia ali, até menos, você terminava ali o 1º grau, que era a 8ª série, né? Você terminava ali a 8ª série e você entrava já para o exército, podendo entrar na SPSEX, que é a Escola Preparatória de Cadete do Exército. E ali eu fui, falei, eu vou sair de casa, essa é a minha deixa. Essa é a deixa de eu morar sozinho. Moro no Rio de Janeiro, vou morar em Campinas, só. E fui, estudei, fiz a prova, passei para Campinas, passei para a Marinha no Rio de Janeiro, tinha passado também para a Aeronáutica, mas não pude ir por causa desse negócio aqui, ó, óculos. Mas eu não queria Marinha, ia estar perto de casa. Eu queria o quê? Eu queria Campinas, longe, minha vida, serei homem. E lá aos 15 anos eu começo a minha vida solo, vamos assim dizer, né? Eu começo verdadeiramente a morar sozinho, numa cidade distante, vinha para casa de vez em quando, com os amigos ali já de exército, a gente saía todo final de semana para beber. Eu bebia até virar noite, gente. Bebia e depois ia correndo para a escola, que naquela época não tinha ônibus, já era 1984, então dava 11 horas em Campinas, acabava os ônibus. Mas a gente estava no bar longe, e com 15 anos você não tinha carro, você voltava correndo, né, para a escola, cheio de álcool no sangue. Segunda-feira tinha que tomar, às vezes, injeção de glicose, para poder aguentar ficar em pé, porque o negócio lá era puxado. E aí foi. Aí eu comecei, aos 15 anos, já com uma carteira de militar, equiparado a 3º sargento, dando carteirada em todo mundo, me achando aquele machão. Só que, aos 19 anos, antes disso teve um episódio muito marcante na minha vida também. Como eu falei, apesar de tudo isso, existia uma solidão dentro do meu coração. Existia um vazio. Um vazio que não era preenchido, não era a cerveja que preenchia, não era o sentimento de ser homem, não era o status de você poder dizer aos 15 anos de idade que você era militar, que você podia, né, era equiparado a um 3º sargento. E o meu avô morre em 1985, uma pessoa que eu gostava muito. E muito perto, eu tinha uma namorada também, sendo do mundo, não conhecendo a Cristo. A primeira pessoa com quem eu tive um relacionamento, né, físico. E aí essa pessoa me larga e logo em seguida meu avô morre. E eu então, pela primeira vez, aquele vazio, entro numa farmácia em Campinas e compro 2 caixas de Lexotan. Vou para um parque em Campinas chamado Taquaral, quem conhece. E ali eu tomo as 2 caixas de Lexotan. Queridos, eu acordei 3 dias depois com a minha família no hospital lá em Campinas. Eu não sei o que aconteceu. E, aliás, nem lembro. Eu tenho mais ou menos uma semana da minha vida que é em branco. Porque mesmo depois que eu acordei, a minha consciência ela tem flashes. Eu não lembro de coisas que aconteceram naqueles dias.
mas eu sei que Deus, por um milagre, salvou a minha vida. Porque me falaram que aonde eu parei para sentar, para fazer isso, tinha assim, tipo a Quinta da Boa Vista, um gramado, e ali eu rolei, e embaixo tinha um lago. E falou que eu caí dentro do lago, mas a minha cabeça ficou do lado de fora. Eu fiquei assim com a parte do corpo, e o braço assim, e a cabeça. Aí falou, se eu tivesse caído ao contrário, não tinha como ter te salvado. Mas passou. Aí logo em seguida, depois disso, eu compartilhei com um amigo lá do exército e virei espírita. Porque ele falou, esse negócio aí, isso é karma. Isso é karma, essa solidão, os negócios todos. Aí, vem cá, que eu vou te ensinar uma coisa legal. Aí fui para o espiritismo. Aí tudo explicava através do karma. Oh, tá dando karma. Tá chorando karma. Tá com depressão, karma. Karma. Rapaz, como eu tinha karma. Ó, né? Se existisse essa palavra, eu era um encarmado. Para acalmar. E aí, né, ali dentro do exército até eu fiz parte da diretoria espírita lá, dos alunos, depois fui para a academia militar, a AMAN. Aliás, quem conhece a AMAN aqui? Quem é que já ouviu falar na AMAN? Sabe o significado? Então, academia de malucos aparentemente normais. Então, né, quando você... Sei que alguns aqui, de repente, ficaram, poxa, mas eu estudei lá, querido, estudei, mas fiquei um ano só lá. Por quê? Naquela época, em 1987, se falava muito da questão de salário de militar, que era muito ruim, era muito baixo, era isso, era aquilo. E estava tendo uma debandada dentro do exército a nível de oficiais. Eu, por exemplo, tanto na SpaceX como na academia, houveram ali tenentes, inclusive capitão, que deixaram a farda para o trabalho civil. Poxa, eu como cadete, eu estava vendo os caras fazer aquilo, e tinha um monte de gente da minha turma, metade da minha turma saiu. Metade. Sem Deus, sem direção, segui o mesmo rumo. Tinha uma namoradinha francesa nessa época, francesa mesmo, original. É brincadeira, não. Com 19 anos de idade, já morando sozinha há bastante tempo, não pensava em voltar e morar com a minha mãe, nem voltar a morar com meu pai. Falei, não, vou sair, vou me dar bem na vida, sou inteligente, vou conseguir um bom emprego, vou conseguir fazer uma boa faculdade. Ela estava indo para a França para passar um tempo lá também para fazer uma faculdade. Falei, ela vai para a França, a gente continua um namoro à distância, eu vou tentar de repente fazer um IME, né, que é o Instituto Militar de Engenharia, faço meu curso de engenharia lá, depois saio como engenheiro, e tudo certo. Aí eu fiquei um tempo lá na academia, pensando nessa situação. Meu pai veio conversar comigo, meu pai já não morava com a minha mãe, né, como eu falei aqui, e ele chegou e me deu aparentemente um apoio. Chegou, meu filho, se você quiser fazer, você faz. Falei, beleza, estou saindo. Aí ele falou, vou precisar passar um tempo lá na tua casa. Tudo bem. Só que, a partir do momento que eu passei por aquela porta, tudo que eu perguntava para ele, ele falava, te vira. Você não quis sair? Te vira. Quero dinheiro para o ônibus? Te vira. Mas eu preciso do dinheiro, sei lá, te vira. Mas eu preciso do dinheiro para poder estudar, para fazer o concurso para o IME? Te vira. Eu quero saber como é que eu tiro uma identidade civil, que minha identidade antes era militar. Te vira. Naquela época não tinha internet. Hoje em dia, né, o te vira até significa consulta no Google. Né, todo mundo entende isso, muito mais fácil. Só que naquela época o te vira era realmente, né, se virar, você não sabia o que fazer, e agora? E ali eu acabei não fazendo, né, o meu concurso para o IME, mas eu fiz prova para algumas federais, passei. Meu avô tinha deixado uma casa, né, perto onde hoje é a comunidade do Alemão ali, complexo do Alemão, né? Ali na subida assim. Eu fui para essa casa, saí lá da casa do meu pai. Eu tinha a chave dessa casa, só que não tinha móveis dentro.
E ali, até quando eu cheguei lá, os bandidos lá tinham entrado, tinham passado fezes nas paredes todas, no teto, cheio de barata. Eu lembro até que eu costumo brincar o seguinte, que eu fiz um risco no chão, falei assim, baratas, a casa daqui para lá é de vocês, daqui para cá é minha. Então vamos negociar esse negócio aí que nós dois juntos não combina, né? E comecei minha vida assim. E comecei a vender chaveiro, comecei a vender, digamos assim, besteira na rua, para poder ganhar um dinheiro, até que eu pudesse conseguir fazer o vestibular. Depois teve uma época realmente bem difícil, no final de 87, que a minha mãe nessa época ela morava em Brasília. Meu padrasto era militar, ele estava servindo em Brasília. E ela, inclusive, ela falava para mim que era para ir para lá tudo, mas o orgulho não deixava. O orgulho falava, não vou, sou homem, eu sou macho, eu não preciso mais da minha mãe, não preciso mais disso. Se eu sair, eu vou assumir. Mas chegou num tempo realmente que eu falei, mãe, eu vou. E eu morei aproximadamente 3 meses em Brasília. Quando eu falo que eu ia, porque eu estava realmente passando fome, eu não tinha dinheiro, gente, para comprar um copo d'água desse aqui na rua. Eu chegava, às vezes, num botequim e falava assim, moço, copo d'água, por favor. O cara vinha com um copinho desse. Eu falava, não, é da torneira. Aí, às vezes, o cara ficava com pena de mim e me dava o copo. Meu filho, pode levar, de graça, paga nada não. Que a água da torneira aqui é muito suja. Aí eu fui. Aí morei 3 meses em Brasília, fiz vestibular, passei, comecei a namorar uma outra menina, porque a outra tinha ido para a França. Mas aquele vazio dentro, que não me deixava. E nesse segundo namoro, já quando eu voltei para o Rio de Janeiro, minha mãe ainda em Brasília, isso em 1988, eu querendo mostrar que eu sou macho, que eu posso fazer aquilo que eu quiser, e o sentimento de vazio que não se preenchia com nada, o que eu pensei? Vou morar junto com essa menina aqui. E fui, comecei, passar um papo nela para morar junto comigo, lá nessa casa até, perto lá do complexo lá do Alemão. E nada ia acontecendo. E o pai dela, paraibão raiz, ela falou, tudo bem, mas você tem que conversar com meu pai. Eu falei, beleza. Acabado de sendo militar, cheguei lá na casa dele, o cara me recebeu com uma peixeira desse tamanho, assim, sério mesmo. Botou em cima da mesa a peixeira, falou, meu filho, o que você quer conversar comigo? Eu olhei aquela peixeira e falei, rapaz, agora o negócio vai ficar sério aqui, né? Mas, tudo bem, não tinha medo não, engraçado que eu não tinha medo. Aí eu falei, quero morar com a sua filha, quero isso, quero aquilo. Ele falou, não, só sai daqui casada. Tem que casar na igreja de velho Grinalda. Aí eu consegui negociar com ele, apesar da peixeira. Falei, não, na igreja eu não caso. Porque eu tinha algo dentro de mim muito interessante, gente. Às vezes eu paro para pensar nisso. Eu, quando eu era pequeno, eu estudei em colégio católico. E aquela coisa, de fazer primeira comunhão, tudo. Eu tinha uma coisa dentro de mim que eu falava assim, eu não faço promessas para Deus que eu não posso cumprir. Olha que coisa interessante. Eu era ímpio. Mas eu falava assim, eu faço promessa para todo mundo, para o homem, minto, engano. Agora, quando chegava na coisa de Deus, eu falava assim, eu não faço promessa para Deus que eu não posso cumprir. E ali eu consegui tirar o casamento, digamos assim, da igreja. Falei, então vamos casar só no cartório, que para mim era só assinar um papel. Então vamos lá, a gente assina aquela porcaria daquele papel. Então isso aconteceu em 1999. Algo que eu já sabia que ia dar errado, eu tinha 21 anos de idade. Eu estava simplesmente mostrando para toda a minha família, eu sou homem, eu posso fazer o que eu quiser. Quem manda na minha vida sou eu, não é vocês. Eu tenho o controle da minha vida. Aos 21 anos de idade. Com 22 anos de idade, sabe o que já tinha acontecido? Estava divorciado. Durou nem um ano. E ali dentro da mesma casa, queridos, aquele vazio, aquela solidão continuou. Nada era preenchido. Não era o casamento, não era a mulher, não era o carinho, não era o sexo. Isso começou também a despertar dentro de mim uma coisa que eu não tinha antes. Eu comecei a ser um cara violento. Violento dentro de casa, de gritar, de agredir fisicamente a pessoa que estava comigo.
literalmente perder a cabeça, sair de mim. Eu tinha crises, às vezes, assim, de tanta violência, que hoje em dia, na verdade, eu entendo que com certeza, em vários momentos, eu estava endemoniado. Porque eu lembro que uma vez eu quebrei uma porta inteira, de madeira maciça, no soco. Não foi com o pé, não, foi com a mão. No soco da mão. E aquilo, o vazio continuava. Essa pessoa, óbvio, ninguém consegue viver assim. Aí me largou e eu continuei, mas eu sou o cara, eu estou certo, essa pessoa que não conseguiu me entender, ela que não soube me amar o suficiente, faltou amor. Então, em 1989, eu já estava desse jeito, queridos. E continuei vivendo essa vida sem identidade, uma vida vazia, uma vida sem visão, uma vida sem direção. Em 1988, voltando um pouquinho atrás, eu consegui um emprego muito bom. Comecei a trabalhar na Bradesco Seguros, no Rio de Janeiro. Logo depois que eu passei na faculdade, voltei para o Rio de Janeiro, tinha saído lá de Brasília. E ali na época, para vocês terem uma ideia, quando me ofereceram o emprego, eu ia ganhar 10 vezes mais do que eu conseguia ganhar vendendo chaveiro. Ou seja, vendendo chaveiro eu não ganhava nada, nem um salário mínimo. E ali eu falei, não, eu quero. E o meu sonho era ser analista de sistemas, era trabalhar na área de informática. E eu lembro que eu não comecei na Bradesco Seguros dessa forma, mas eu falei para a pessoa que me contratou, na primeira oportunidade que tiver, ela falou, tem um concurso. Existe concurso interno para funcionário, para ser analista de sistema. Falei, no primeiro concurso que tiver, eu vou fazer e vou passar. Ela, mas é poucas vagas. Eu falei, não tem problema não, eu vou ser o primeiro lugar. Então, não importa quantas vagas tem. Só basta ter uma. Eu era assim, gente, eu era metido mesmo. Não, era metido, marrento, metido. E foi. Aí, esse já era um bom emprego. Aconteceu tudo isso na minha vida. Em 89, 1990 teve esse concurso, 3 vagas para funcionário, mais de 300 funcionários concorrendo. Eu fui o quê? Primeiro. Por um lado era bom, porque eu tinha uma determinação também, vamos assim dizer. Porque como eu falei que ia passar em primeiro lugar, o expediente acabava às 5. Eu fiz amizade com a menina bonitinha que tomava conta lá dos computadores, ela me deu a chave da sala lá. Aí o pessoal ia embora, tudo fechava, eu ia lá, abria a sala, ligava o computador no escuro e ficava estudando até 11 horas da noite. Fazendo programa no computador, que naquela época não se tinha computador em casa, que nem tem hoje, né? Era uma coisa mais difícil. Vocês têm a ideia, o disco, o disquete, vamos assim dizer, não sei nem quem conheceu o disquete aqui, né? Então, mas vocês conheceram aquele pequenininho, né? Então, o que eu comecei a trabalhar era desse tamanho, era tipo um LP, que você botava. E ali, queridos, em 1990, eu consigo atingir o meu primeiro objetivo, ser analista de sistema de uma grande empresa, ganhando ainda um salário muito melhor. E aquela vida, o vazio, continuava. Nada preenchia. Aí namorava uma menina aqui, namorava outra menina ali. Em 1993, eu reencontro uma amiga de infância, que estudou comigo. E aí a gente começa a namorar. E nesse namoro, nessa aí não teve história de pai nem nada, eu já botei logo para dentro da casa lá que eu morava. Vamos morar juntos, debaixo do mesmo teto. Não precisa casar não. Vamos ficar aqui, divide a escova de dente. A mãe dela deixou, liberou. Vamos embora. E com isso, isso como foi em 1993, em 1994, nasce a minha filha. Com essa menina que estava morando comigo. E olha só como que as coisas são. Meu pai saiu de casa com 7 anos de idade, lembra disso que eu falei? Eu passei a minha vida inteira dizendo que o que meu pai fez comigo, eu jamais faria quando eu tivesse um filho. Não importava a condição. Eu falava, eu jamais vou fazer isso. Nasce a minha filha, queridos. Com menos de 6 meses, eu já estava saindo de casa. Largando aquela menina e fazendo muito pior até do que o meu pai fez.
querendo, né, digamos assim, beber de outras fontes, de outras águas. Chegando, não, essa vida não é para mim. Sou novo ainda, tenho que curtir a vida. Aí arranjei uma mulher lá em Niterói. Aí fui lá para Niterói. E larguei tudo. A pessoa que morava comigo, com o filho, tudo. E de 1994 a 1996, eu posso dizer que foi o maior inferno da minha vida. Porque depois que eu fiz isso, né, como eu falei, essa mulher lá em Niterói, eu aluguei um apartamento em Niterói para ficar perto da mulher. E isso foi virando a minha cabeça de tal jeito que eu fui aumentando a quantidade das coisas que eu bebia. Eu tomava só cerveja, eu comecei a tomar outras coisas. Cachaça, uísque, tudo tinha direito. E o relacionamento sempre do mesmo jeito. Violência, vazio, aquele vazio que ia gerando violência. E numa dessas brigas que eu tive com essa mulher lá em Niterói, eu tomei um monte de comprimido de um monte de coisa. Mas eu tomei todos os comprimidos junto com uma garrafa de uísque. Inteira, 1 litro de uísque e, né, um coquetel de comprimidos. Que eu nem lembro o que era. Sei que tudo que tinha dentro da casa. Mandei para dentro. Junto com o uísque. Sabe o que aconteceu de novo? Outro livramento, exato. Mas 4 dias da minha vida também que se perderam no tempo. Porque aquilo me deu assim Só que dessa vez eu não desmaiei. Dessa vez eu não apaguei. Dessa vez eu fiquei que nem um zumbi, fazendo besteira pela cidade de Niterói. Eu tinha um carro na época que morava numa ladeira que quando eu saí da garagem dele pelo prédio, que eu não lembro. Não lembro. Eu sei porque as histórias que os vizinhos me contaram, o síndico me contou do prédio, o porteiro me contou. E a frente do meu carro também, vamos assim dizer, que ficou toda amassada, né? A frente entrou toda. Então, eu saí com o carro pela garagem, na primeira curva que tinha, era uma ribanceira, eu caí lá de cima. Mas dizem que conforme eu caí, eu estava machucado tudo, vocês acham o quê? Que eu fiquei lá, esperando o médico? Não, falou que eu saí andando, como se nada tivesse acontecido. Aí os vizinhos vieram correndo, tirando o carro, aquela coisa toda. E eu andando lá pela cidade, aí invadi a casa dessa mulher. Fui lá onde ela morava, ela estava na casa da mãe, tinha uns cachorros lá, tinha um muro, aquelas casas que é feita assim, no barranco, vamos assim dizer, né, que você faz aquela parte de baixo assim, em cimento, aí tem aquela escada que você sobe pelo lado, aquele portão de ferro grandão, só que era tudo fechado, não tinha como entrar, mas tinha um muro ali, era quase 10 metros de barranco, de muro mesmo, né, aquele muro de pedra. Eu subi, porque nem Homem-Aranha. Nem Homem-Aranha. Aí eu me lembro de um flash que eu tenho na memória, sabe, né, eu subindo, aí eu lembro do cachorro rosnando, só os dentes do cachorro assim, olhando para mim quando eu cheguei lá em cima, né, e eu tenho pânico de cachorro, gente. Aí depois eu me lembro, eu sabe aonde? Dentro do carro de polícia. E depois o segundo flash que eu tenho na memória, eu estava dentro da delegacia com o meu pai chegando, né? E, digamos assim, para me liberar. Eu não sei se fiquei dentro do xadrez, onde que eu fiquei na delegacia, que isso até hoje eu não sei, como meu pai também não viu, então não tenho isso na memória. Então, queridos, assim estava a minha vida. Ali em 1994, 95, essa história toda, né, esse clima todo aí foi mais ou menos no final de 95. E aí em 1996, eu reencontro a minha atual esposa. Reencontro por quê? Porque de certa forma, antes de toda essa bagunça começar, ou um pouquinho depois que essa bagunça começou, antes de eu casar pela primeira vez, eu tinha conhecido essa menina lá na faculdade. E ela era a menina mais linda da faculdade. Não tinha igual. Gente, eu queria saber onde ela estava, era só ver onde o trânsito estava parando. Eu falei, ela está ali.
Aí eu fui me aproximando, né? Cara bonitão assim que nem eu, né? Coisa linda, né? Ó. Mas naquela época pelo menos eu era mais magrinho. Ela diz que ela não me enxergava, que eu era tão magro, né? Ela falou, pô, não conseguia te ver, cara. Aí eu fui me aproximando dela, consegui fazer uma certa amizade, porque além de linda, ela era simpática. Ó, perfeito, né? Aí um dia eu fui e me declarei para ela. Aí ela tirou onda com a minha cara, né? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Essa mulher é muito metida, tá se achando. Aí começou a bagunça toda, né? Aí eu, né, casei, aquele negócio todo, né? Mas aí eu voltei a reencontrá-la. Ela também tinha passado uma situação difícil na vida, né? Coisas bastante, né, complexas também. Mas foi em 98 já, pastor. Aí eu encontrei e ali eu comecei, né, a estar com ela, né? Eu comecei a estar com ela e começamos isso em 96. Em 97 nós começamos a morar juntos. Nós tínhamos muito essa visão de mundo, né? Essa coisa de assim de, casamento é uma coisa inventada por homem. Deus não tem nada a ver com isso. Então pega, mora junto, está tudo certo. E os problemas começaram, o vazio continuou, as agressões continuaram, nada preenchia, as brigas constantes. 1997, o ano inteiro assim, começamos a ir a psicólogo, eu voltei para o espiritismo, achei um psicólogo que era espírita, ele falou, o seu problema é mais uma vez o karma, vai no centro. Comecei a frequentar um centro espírita lá no Rio de Janeiro, kardecista, era uma bênção, gente, uma bênção, coisa linda. Ele falou, você e a sua esposa vão. Falei, ótimo. Aí homem sentava de um lado, mulher sentava do outro. Aí era de noite, todo mundo cansado, o pessoal dormia. Enquanto eles estavam falando, eu falei, não, pode dormir, porque dormir é bom, porque os espíritos estão cuidando de você. Falei, beleza, então hora para dormir mesmo. Mas era tão abençoado, vamos assim dizer, que acabou de sair desse centro, a gente entrava dentro do carro, sabe como que a gente ia para casa? Dando soco, um no outro, soco. Uma vez quase a gente teve um acidente feio dentro do túnel Rebouças, porque a gente saiu no tapa, dentro do carro, o carro andando, e depois do centro. Coisa linda, maravilhosa. E gastando dinheiro com o psicólogo, indo, né, para centro espírita. E aí chega 1998. Tivemos uma briga tão séria que eu vim devolver essa menina aqui em Friburgo, que a família dela era toda de Friburgo. Aí eu quero saber de uma coisa? Eu vou contar tudo para sua mãe que você faz. Ela vai saber quem você é. Aí eu vim, né, para Nova Friburgo, num domingo, e cheguei e falei um monte de besteira para minha sogra, porque naquela época eu falava muito palavrão, gente. Cada 10 palavras, 9 era palavrão. E ali falei um monte de bobagem. E depois que eu falei aquelas besteiras todas, minha sogra deu um testemunho sobre Jesus. Eu fiquei, acho que ela não está entendendo o que eu estou falando. Estou falando desse negócio de Jesus aí. Mas tudo bem, né? Acho que ela não conseguiu entender. Porque crente para mim, cara, eu queria distância. O único referencial de crente que eu tinha era um parente que eu tinha, que literalmente, ele tinha uma Bíblia numa mão, e na outra mão ele tinha um revólver 38. E eu falava, né, e todo mundo na família chama ele de maluco, né, também porque ele falava, ele tinha um monte de mulher, aí falava que Abraão tinha um monte de mulher, sei que lá tinha um monte de mulher, só que ele queria pregar o evangelho pra gente, ele chegava lá na minha casa quando eu era criança, aí ia pregar o evangelho para minha mãe. Aí começava a pregar o evangelho para minha mãe, aí no meio lá da pregação, lá alguma coisa assim, saía alguma discussão, eles começavam a discutir, né, parente próximo, começava ali a brigar, aí ele esquecia a pregação do evangelho, puxava o 38 e falava que ia matar todo mundo, eu falei, pô, não pode, eu falei, pô, você é crente desse jeito, eu fico do jeito que eu estou, tomando minha cerveja. Mas aí em 98, queridos, um pouco antes
do seminário de carnaval de 1998 aqui nessa comunidade aqui. Era o chalezinho ainda. Eu venho devolver minha esposa num domingo. Ouço sobre Jesus. Minha sogra fala, fica aqui, que amanhã você vai conversar com o Ângelo, né? Ângelo e Urânia, que são meus cunhados. Eles eram secretários da igreja nessa época, né? Ele trabalhava aqui na igreja, né? Ela ainda não. Aí eu, tudo bem, pelo menos ele é um homem, ele vai entender o meu ponto de vista. Aí ela me trouxe, vamos lá no trabalho dele. Falei, vamos. Ela não falou que ele trabalhava em igreja. Aí ela vai e me traz para na porta da comunidade cristã, naquele chalezinho de comunidade cristã. Aí eu falei, Deus, que isso? Eu olhei para a cara, ele é pastor? Não, ele só trabalha aqui, pode ficar tranquilo. Não, mas é com ele que eu vou falar mesmo, né? Não é esse negócio de pastor, não, pode ficar tranquilo. Aí entrei, estava ele, estava minha cunhada, me levaram para a salinha de reunião. Eu falei todas as bobagens, um pouco mais, e ali ele deu testemunho. Eu sei que no final do testemunho dele, eu estava em cima de uma mesa chorando, porque eu já estava cansado, queridos. Eu já estava cansado. Aquela coisa assim, por que nada dá certo na minha vida? Por que nada adianta? Por que nada funciona? Porque eu sempre acreditei em Deus, na verdade. Sempre acreditei. Eu ia na missa, ia no centro espírita na terça-feira, que nem eu falei aqui, mas no domingo eu ia na missa também, gente. Atirava para tudo quanto é lado, alguma coisa tinha que acertar. Mano. E aí eu estava chorando e falava assim, o que Deus fez na sua vida, eu quero que Ele faça na minha. Uma semana depois, era o seminário de carnaval, pastor Fred. Eu fiquei uma semana me preparando, digamos assim, para esse seminário. Eu confesso para vocês que depois que acabou aquela emoção, porque quem conhece o Ângelo aqui sabe que ele converte até gato, cachorro, papagaio, né? Ele faz o bicho levantar a patinha. Um troço assim evangelista que, eu falo, cara, nunca vi igual, cara. Aí conforme eu fui descendo a serra, o choro foi passando, o sentimento foi esfriando. E eu tinha aceitado o convite para passar o seminário de carnaval, o meu carnaval inteirinho dentro de uma igreja de crente. Querido, sabe onde que eu tinha passado o último carnaval? De 1997? Cachoeira de Macacu. Carnaval de rua, virando a noite, pulando. Tomando todas. Não sei se ainda hoje é assim. Eu falei, o que eu vou perder meu carnaval? Porque o carnaval era aquela época que eu pensava assim, eu vou arrumar uma confusão com a mulher, e gente briga, some, depois a gente pede perdão. E aí, eu vim, e foi o melhor carnaval da minha vida. Logo em seguida, eu começo a fazer o curso Casados para Sempre. Ali Deus começa a restaurar, logo em seguida mesmo, um mês depois. Deus começa a restaurar o meu casamento, a minha visão. Deus começa a mostrar a importância, o que é um casamento. E eu me membro nesta casa, queridos. Me batizo aqui. Caso com a minha esposa. Batizo aqui 152 quilômetros da minha casa. 152 quilômetros de onde eu morava. Eu vinha todos os domingos. Todos os domingos no início. Todos. Às vezes vinha mais de uma vez por semana, porque tinha que fazer Casados para Sempre, tinha que fazer isso, tinha que ver aquilo. Fazia um bate-volta em Friburgo, saía, levantava cedo para trabalhar no dia seguinte. E o pastor Redi falava assim, querido, continua firme, continua fiel. E lá no Rio nós começamos depois, no ano já de 2002, 2003, a trabalhar ali com casais. Começamos a montar grupo de Casados para Sempre. O Senhor começou a usar a vida da gente em coisas que eu nunca imaginei na minha vida, que é usar para abençoar a vida de famílias, abençoar outros casais. E uma coisa incrível começou a acontecer. Eu, como era membro aqui de Nova Friburgo, o Senhor começou a levar para minha casa pastores com casamento destruídos. E eu ficava, Senhor, o que é isso? Em 2004, 2003... eu recebendo pastores que queriam ser tratados com casamento, mas que não queriam fazer na sua igreja. E ali o Senhor ia me dando graça. Eu conversava com o pastor Cláudio orava, falava, não, meu irmão, Deus está mandando, você cuida.
E com isso eu fui conhecendo muitos pastores no Rio de Janeiro, fui implantando ministério em várias igrejas junto com a minha esposa, e começamos a deixar o Senhor a usar cada vez mais a gente. E nesse período, eu tinha saído já lá do trabalho do Bradesco, montei uma empresa para mim, e a empresa estava começando a prosperar, e estava, né, ganhando, digamos assim, um bom dinheiro. E em 2006, eu posso dizer que eu estava na melhor época da minha vida financeira, ganhando dinheiro, a vida ministerial, ministrando palestra, inclusive para pastores lá no Rio de Janeiro. Eu falava assim: Deus, o que é isso? Como é que pode? Você está chamando a mula? Tanta gente melhor, você vai levar a mula, Senhor. Aí a mula chegava lá, Deus apertava lá as orelhas da mula, lá a mula falava alguma coisa, saía. E o povo era abençoado. Eu falei: ô glória. Amém por isso. E aí eu participo em 2006 de um seminário aqui. Um seminário com o pastor Samuel Júnior. Um seminário que era homens com uma visão. Queridos, esse foi um dos seminários mais tremendos para mim da geração Josué. Porque ali eu achando que estava tudo bem, tudo maravilhoso, tudo ótimo. Porque não tinha mais nada que, digamos assim, acontecer. Deus está usando a minha vida, eu estou abençoando vidas de casais, pastores inclusive. Poxa, eu estou numa igreja super abençoada. A igreja crescendo. E ali o pastor Samuel fala sobre aquela questão daquele povo que passou pelo deserto, que de repente quando chega ali na terra prometida, para de frente para o Jordão. E fala: agora vocês têm que passar o Jordão. Né, que está em Josué 3. Vocês têm que passar o Jordão. Tem que ir avante. Tem que conquistar. Deus quer ampliar a sua visão. Não é mais a visão de deserto. Não é mais a visão onde Deus está te dando maná. E aquilo veio no meu coração imediatamente, que Deus queria mais de mim. Sabe o que aconteceu naquele seminário? Eu gelei quando o Espírito Santo falou isso no meu coração. Falei: como assim, Senhor? E o Espírito falou: eu quero mais de você, filho. Falei: mas como? Já está bom. Já estou fazendo um monte de coisa. Estou bem. Estava fazendo, né, além de trabalhar, ganhando bastante dinheiro, nos melhores projetos, pregando um monte de lugar. Estava fazendo ainda MBA em gestão, terminando meu MBA, pensando em fazer um mestrado. Falei: Deus, deixa quieto. Já está bom, você já está usando. E ali o Senhor diz: eu quero mais de você. E quando Deus fala isso, queridos, talvez muitos aqui estejam nessa posição, nesse seminário. Talvez muitos aqui estejam acomodados, porque parece um jargão, mas não é. O pior inimigo do ótimo é o bom. É o bom. Que você acha que tudo está bom, que não tem mais nada para acontecer, que Deus não quer te usar mais, Deus não quer te levar mais adiante. E você se acomoda dentro daquilo que Deus já está fazendo na sua vida, mas na verdade o que Deus está te dando é maná. É a nuvem para te cobrir. E quando chega na frente do Jordão, você sabe que o Senhor quer te levar mais adiante, mas você diz assim: não, eu não quero. Eu quero continuar comendo do maná de Deus. Eu quero continuar debaixo da nuvem. Eu não quero atravessar o Jordão, porque você sabe que quando chegar lá no Jordão, na promessa maior que Deus tem para a sua vida, agora você vai ter que plantar, agora você vai ter que colher. Não vai ter mais maná. Não vai ter mais a nuvem. Mas o próprio Deus diz em Josué, ele diz que, logo no verso 7, como ele foi com Moisés, assim serei contigo. Você sabe, você passar o Jordão, você vai ter que confiar mais em Deus, querido. Um novo patamar na sua vida, Deus vai te levar. Um novo patamar no seu ministério, Deus vai te levar. Então, se você está assim essa noite, queridos, deixa Deus te usar.
rompe na sua vida. E nesse seminário de 2006, ali eu cheguei para o Senhor, eu entendi isso, e com muito temor, como eu falei, eu estava gelado, eu cheguei: Senhor, eu entrego, faz na minha vida aquilo que Tu queres, aquilo que Tu desejas, Senhor. Apavorado, queridos, porque eu sabia, eu tinha uma sensação dentro de mim, que ia ser ia começar uma época de perdas, vamos assim dizer, de cortes. O Senhor ia começar a cortar, falar: agora é comigo. E a partir daquilo ali, eu comecei: Senhor, eu quero viver os Teus sonhos para a minha vida. Eu não quero mais viver os meus sonhos, Senhor. Eu quero viver os Teus sonhos. Eu quero viver os Teus projetos, porque eu creio que os Teus sonhos, os Teus projetos são infinitamente maior do que os meus. Eu fui lutando com Deus ainda, queridos, depois que saí do seminário, mas eu fui deixando Deus agir, porque o processo é doloroso. Em 2007, o meu nível de projeto já começou a cair, as coisas inacreditáveis começaram a acontecer. Eu era o melhor para fazer um determinado projeto, eu tinha todo o know-how, Deus fechava a porta. E eu falava assim: Senhor, eu entendo, né, mas não entendo. Eu falava para Deus: eu não entendo. Aí eu ia orar, o Espírito Santo falava: você entende? Você entende? E aí foi 2007, 2008, em 2009, eu estava trabalhando, sentado na frente do computador. Aí não me lembro porquê nesse dia, mas eu sei que de repente deu vontade de orar, de ler a Bíblia, e eu parei tudo, comecei a ler a Bíblia, comecei a orar. E começou algo muito forte martelar dentro de mim: faz um seminário. Eu falei: que isso? Preciso, Deus. Pô, já tem um monte de faculdade, já tinha um monte de curso, MBA, isso, aquilo. Eu falei: mais um seminário para quê? Já li a Bíblia 300 vezes, Senhor. Os melhores pastores que eu conheço não têm seminário, são homens usados por Deus. Senhor, faz um seminário. Aí eu entrei na internet para procurar seminário para fazer. Obedeci o Senhor, sem entender o porquê. Comecei a fazer meu seminário em 2009, em 2010. Em 2010, orando ao Senhor, que já estava difícil a vir para Nova Friburgo por causa do trânsito lá na cidade do Rio. Eu estava demorando às vezes 4 horas para chegar aqui, né? Senhor, eu preciso de uma igreja. O Senhor está me dando direções que eu não entendo ainda. E o Senhor falou para mim: filho, atravessa a rua. Em frente à minha igreja em frente à minha casa tinha uma igreja, Igreja Batista Zona Norte. Uma igreja a qual eu já tinha visitado, mas eu já falava assim: Senhor, eu não gostei desta igreja. E o Senhor repetiu: filho, atravessa a rua. Eu compartilhei isso com a minha esposa entendeu na hora. Isso foi num domingo, nesse mesmo dia nós passamos pela porta de vidro que tem na igreja. Quando a gente entrou na hora do culto, o Espírito Santo confirmou no nosso coração, na hora, a gente começou a chorar, e o Espírito falou: eu tenho algo para vocês aqui. E a gente chorava ali juntos. Em 2011, eu conversei com nossos pastores sobre isso, falei o que estava acontecendo, eles acompanharam a minha vida. Eu fiquei de 2010 a 2011, namorando aquela igreja, já de certa forma ajudando. Em 2011 eu me torno membro lá, e isso, o pastor que estava lá sai. Passa digamos assim, um furacão na família dele, e tudo muda, de uma hora para outra. Mais da metade da igreja vai embora. Ele sai e vai para outro estado. Um outro pastor que estava lá assume. E o Senhor começa a dizer: eu te coloquei aqui para você ajudar, para você cooperar, porque eu já sabia que isso ia acontecer. Aí passa um tempo depois, eu sou convidado, né? Eu já tinha me formado no seminário, eu sou convidado para ser ordenado pastor auxiliar. A primeira resposta que eu dei: não. Aí fui orar. O problema é quando a gente vai orar, né? Às vezes, não. Aí fui orar, o Senhor falou: que isso? Pô, é assim. Aí fui ordenado pastor em 2014. E final de 2017,
Senhor já começa a falar algo dentro do meu coração que eu não entendi o que era. E esse pastor que estava lá, por motivos pessoais também, tem que sair da igreja. E o Senhor fala: quem vai assumir a igreja agora é você. Então, a partir de 2018, nós estamos lá, assumindo essa obra com desafio. Queridos, eu me pergunto todo dia, um cara que totalmente torto, um cara que não tinha amor por famílias, que não acreditava em casamento, que não gostava de crente. Eu não me sinto digno. Eu falo: Senhor, eu não sou digno. E comigo acontece algo muito interessante, porque Deus geralmente manda eu ir, e depois Ele me mostra para onde eu vou. Eu sei que tem gente que é ao contrário, mas comigo primeiro eu tenho que obedecer, para que Deus possa me mostrar o que Ele quer fazer comigo. Minha vida financeira, digamos assim, eu sei que ela está diminuindo, mas o Senhor não tem deixado faltar nada, queridos, nada. Eu comecei a abrir mão do meu trabalho secular, praticamente. Hoje faço muito poucas coisas, mas Deus não deixa faltar nada. Quando vai faltar, sabe o que acontece? Ele manda um projeto inesperado, eu faço em 3 meses e ganho um dinheirão. Aí, depois volto para cuidar da igreja e por aí vai. Vamos ficar de pé, queridos. Pastor Marcelo faz parte do MFI, que é um conselho de pastores em São Paulo. Foi aceito agora, recentemente. Nós acompanhamos muito bem toda a sua trajetória. E nós abrimos esse espaço para o ministério, para o testemunho, porque nós acompanhamos muito de perto tudo o que aconteceu na vida dele. É isso, Deus faz as coisas dessa forma. Assim como o pastor Valber, que é um empresário, né? Deus chamou ele também para o ministério. Valdenir, durante anos e anos cortando cabelo, né? Como um grande barbeiro. Às vezes eu passo lá no lugar lá: ó Deus, que Tu abençoe aí com outras pessoas. E é assim, ministério é isso, né? Eu louvo a Deus pela tua vida, querido, por tudo que o Senhor tem feito e realizado, tá? E nós cremos que o propósito de Deus é isso mesmo: dar testemunho daquilo que o Senhor faz e tem feito nas nossas vidas. Estenda suas mãos.